Dar um jeito antes. Pronto, agora estamos ao vivo. Gente, desculpa, a internet do meu prédio deu um problema numa fase da chave elétrica trifásica do prédio e, em função disso, essa fase da eletricidade acabou afetando a internet do prédio inteira. Então, é por isso que atrasou. Aí eu tive que fazer uma mágica aqui, usar o celular como roteador para a gente poder entrar no ar, né? Então, tem umas mágicas. Eu tentei, falei com o síndico, ele disse que está trocando a chave, mas que vai demorar para trocar essa droga de chave, e enquanto ele não troca a chave, eu não conseguia fazer nada. Agora, já estamos eu e a Lúcia aqui. Deu tudo certo. Deu, né? Mas... Bom, se até a CNN e a Globo dão pau, às vezes, nas comunicações, a gente também pode dar, né? Isso. Não é, Lúcia? Isso. Então tá bom. Era bom hoje eu pus até... Como é que é? Não entendi. Falei, fala de novo. Porque nestes 8 minutos, 16 minutos, deu tempo deles fazerem o evangelho e se acalmarem. Rezarem para dar tudo certo, isso, né? Para dar tudo certo, isso. A Shirley está falando. Eu pensei que ela que não estava conseguindo, mas não é ela que não estava conseguindo, né? Quem não estava conseguindo éramos nós, gente. Nossa Senhora, me perdoem. De novo, né? De novo. Essas falhas me matam, viu? Me tira do sério, mas tá bom. Vamos começar a cumprimentar o pessoal. Boa noite, Kátia, Edna, Elka, Kátia de novo, Reinaldo, Andréa La Rosa, Mari, tudo bem, Mari? Cida, ó Cida aí, Lúcia. Gabriela, Andréa Souza, Elka, Luciana, boa noite, gente, boa noite, Luciana. Silvana, Ricardo Saara, desculpa mais uma vez uma falha, pessoal, essa falha não é minha, falha é do prédio, infelizmente. Claudiomir, Vera, Rafael, Bruno e Cris. Tudo bem, Bruno? Cris, tudo bem, Cris? Ótimo. Lucimar, Shirley, Andréia Pontes. Olá, Juliana. Tá, muito bem. Lúcia Vasconcelos, Lígia Zácaro. Ô, Lígia! Quantos anos, Lígia? Seja bem-vinda. A Lígia ia lá no centro, aí depois com a Glória, filha dela, ia com a mãe, a dona Glória, e aí depois desapareceu, né? Mas seja bem-vinda de novo, muito bom. Antônio Márcio Mendonça, seja bem-vindo. Patrícia César, ótimo, ótimo, tudo bem, maravilha. Bom, vamos lá então fazer a nossa prece. Gente, apesar do nosso atraso, da nossa falha técnica aqui, se vocês gostarem da nossa live, vocês deixam os seus coraçõezinhos, seus ok's ali, para a gente estar cada vez mais incentivado para continuar fazendo essas lives para vocês, tá bom? Verinha, tudo bem, Verinha? Marina, grande Marina, Joyce. Então tá ótimo, vamos lá. Vou fazer a prece de abertura e depois deixar a Lúcia fazer a parte mais difícil da live. Amado Mestre Jesus, que possamos, nesta noite, Jesus, estarmos abraçados mutuamente, virtualmente, com todos esses nossos amigos que estão presentes nesta live. Que possamos, Mestre Jesus, nos ligarmos a Ti nesses minutos. Possamos pedir aos Teus mensageiros celestiais que estejam aqui conosco. E todas as correntes que conosco trabalham, principalmente as correntes médicas, para nos auxiliarem, nos ajudarem nas vibrações que faremos na parte final deste Evangelho. E assim, Mestre Jesus, te pedimos humildemente, nos abrace, nos envolva com o teu amor, com o teu carinho, permitindo que todos nós que aqui estamos nos sintamos abraçados, envolvidos pela tua energia
maravilhosa, envolvidos pelos teus mensageiros que aqui conosco estão, temos certeza absoluta. Que possamos, Mestre Jesus, estarmos numa noite muito feliz, alegres por estarmos isolados fisicamente, mas unidos de coração e mente neste evangelho e orações que aqui estamos a fazer. Abençoa-nos, Mestre, protege-nos agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Lúcia, a palavra é toda sua. Seja muito bem-vinda para nos ajudar mais uma vez. E seja feliz na sua palestra. Eu vou deixar você sozinho um pouco, tá? Porque aí você aparece, que você é palestrante. Fique à vontade. Eu estou do lado. Se você precisar de socorro, você fala, mas eu estou aqui do lado. Tá bom. Gente, muito boa noite. Muitas saudades de todos, de estar junto, né? De poder olhar, né, no rosto de todo mundo. Mas já que não dá desse jeito, vamos do outro. Vocês estão me olhando e aí eu sei que vocês estão olhando para mim também. Hoje a nossa palestra ela vai versar sobre a questão do evangelho no lar, né? Para a gente poder falar em evangelho no lar, a gente tem que falar em quem? Em Jesus, né? E falar em Jesus significa o quê? A fala de Jesus, quando se fala em evangelho no lar, é o quê? Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei também, né? Isso significa dizer o quê? Que quando a gente faz um evangelho, que seja uma oração, que seja no lar, eu vou explicar toda a metodologia do evangelho, mas antes eu queria falar um pouco dessa origem, né? Dessa questão da oração, né? A oração, o que ela significa? Esse vínculo que a gente cria com o alto, né? Esse vínculo que a gente cria com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, eles representam o quê? Que minimamente a gente está pensando em Jesus e nas palavras, em tudo que ele trouxe para nós. Quando a gente faz uma oração, que a gente esteja disponível para fazer uma oração do coração, ou que a gente esteja disponível a fazer uma oração decorada, qual que tem mais eficácia? Claro, aquela que você faz porque você está necessitando. Nós somos muito sensíveis em fazer orações boas, assim, aquelas que vão nos ligar com o alto, que a gente se sente envolvido quando a gente está precisando. Porque naturalmente a gente levanta de manhã, faz o agradecimento, faz a prece decorada que a gente conhece e a gente acha que é suficiente. Gente, uma oração tem que partir do coração. Não importa se você vai pedir a Deus em frases longas ou curtas, mas que elas tenham um sentido para você que vai te vincular com esse alto. Essa história de fazer orações e do evangelho, ela parte desde quando Jesus nasceu, na verdade, né? A ideia é transmitir aquilo que Jesus trouxe para nós a partir da oração e a partir do evangelho, né? E o que Jesus trouxe para nós? Compaixão, tolerância, amor, generosidade, uma série de características que no dia a dia são necessários para uma boa convivência, para uma boa sobrevivência. Se você fizer uma oração dentro do seu lar, onde existe a prática do evangelho no lar, dentro de um lar, de uma casa, onde você estiver, essa prática ela vai representar o quê? Que ali estarão instalados, por uma palavra maldita, mal falada, né? Você vai ter o quê? Uma frase ou um pensamento de generosidade. Se você tem alguém que está insatisfeito, você dentro de você, por conta do ambiente, estar sempre com o evangelho no lar feito, ele vai estar mais harmonizado. Com alguém que esteja com algum problema de saúde, com o evangelho no lar, isso vai atrair coisas melhores. Então, a gente sabe que dentro do lar da gente é o cadinho onde a gente vai ter que depurar todas as nossas questões, basicamente, né? As questões que a gente trouxe do passado para estar resgatando aqui. E nesse resgate, a gente não consegue estar em harmonia, a gente sempre fala muito disso aqui. Mas se você tem a prática do evangelho, com o tempo, as pessoas e você que estão dentro daquele lar, passam a descobrir que se um falou uma coisa, o outro pode ter um pouco de tolerância, porque existe o envolvimento no plano espiritual. Onde existe evangelho no lar, existe harmonização. Existem momentos na vida da gente que a gente faz evangelho no lar todo dia. Por que a gente faz isso? Porque isso vai garantir que isso vai nos equilibrar, vai nos trazer calma, vai nos trazer serenidade. Por quê?
porque nós estamos resgatando a história de Jesus desde quando ele nasceu. A história que foi passada, né? E o sentimento e as sensações que foram passadas desde que ele veio para cá e trouxe essas orientações para o ser humano de forma geral. Não importa como é que isso é passado. O que importa é que haja o sentimento e que haja a prática e a percepção. Nós, dentro da nossa doutrina, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos pensar, basicamente, no porquê a gente tem tanta necessidade de fazer evangelho no lar. Porque a gente sabe que, ao seguir as orientações do evangelho no lar, ou mesmo desta oração destinada a partir de Jesus, ela vai ter uma força muito maior. Porque se eu fizer uma oração, eu vou fazer oração em meu nome eu sou o quê? Um reles aprendiz nessa vida que está tentando, né, aprender aquilo que eu vim aprender. Quando eu faço alguma coisa em nome de Jesus, eu estou utilizando todo o aprendizado que ele trouxe para que eu possa minimamente me conectar, para que ele possa, o plano espiritual possa levar essas vibrações aonde se fizer necessário, ou mesmo dentro do meu lar. Nós todos estamos em aprendizado, né? Estamos em construção. E nessa construção, quando a gente se remete a pensar na figura de Jesus e nos ensinamentos de Jesus, a gente está trazendo para dentro da gente, para dentro do nosso lar, a possibilidade de termos, assim, 1/1000º daquilo que ele faz o tempo inteiro, com uma prece que ele possa fazer, ou que ele pôde fazer. Então, o que é importante, gente, que vocês possam pensar neste evangelho não como uma obrigação semanal, né? Mas como um momento onde a gente é privilegiado em estar nos conectando com alguma sensação e algum sentimento superior, né? Com alguma bênção que vem do plano espiritual, né? Então, para que a gente possa fazer uma oração bem direcionada, para que a gente possa ter uma prática, porque nós temos disso, todos nós sabemos, que temos que ter disciplina. Gente, a disciplina é a base da vida e é a base do processo de crescimento espiritual. Sem disciplina, sem uma constância, sem uma rotina sobre as coisas, a gente vai estar sempre fazendo uma coisa e outra coisa sem ter uma regra para fazer. Então, o Evangelho do Lar, ele faz o quê? Ele traz a possibilidade de, com essa disciplina, a gente crie bons hábitos, né? Então, o Evangelho no Lar, ele pode ser feito com você sozinho, com um monte de gente, se você puder. Vamos dizer que você mora num lugar, você vive com pessoas que não acreditam naquilo que você acredita, ou que não gostam, enfim, de fazer essas preces ou essas vibrações. Você faz sozinho. A sua casa é pequena, não faz mal, se tranca no banheiro, vai para a cozinha, vai para um quarto, na hora de dormir na sua cama, mas faça sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Por quê? Porque isso vai trazer o plano espiritual para essa rotina. Se você faz em qualquer momento, de qualquer jeito, sem ter, só quando você precisa, o plano espiritual ele não consegue, ele tem tantas pessoas e tantos espíritos para atender, que ele não consegue estar a qualquer momento. Nós temos, claro, nossos protetores, né? Temos os espíritos afins que estão conosco dentro daquilo que nós pensamos, mas eles não conseguem estar fazendo toda essa harmonização se a gente não criar um horário. É um compromisso, né? Todo compromisso tem que ter um horário, isso é a base na vida de todo mundo, senão cada um faz o que quer. Então, pensando nisso, a primeira regra do Evangelho é estabelecer um dia e um horário que sejam convenientes para você, né? Convenientes para as pessoas que vivem com você, se elas forem fazer junto, ou que seja sempre você com você mesmo num horário específico. Então, a primeira regra para se fazer evangelho é o dia e o horário, o dia da semana e o horário. Cada um tem a sua prática, faz o momento que acha melhor, tá? A segunda regra, depois que você estabeleceu o horário e o dia em que você vai fazer, você vai preparar o ambiente. Então, como você prepara o ambiente? É um copo com água, para que ela seja fluidificada ao final de trabalho, para você ou para cada pessoa. Você pode estabelecer uma mesa, em torno de uma mesa, se você tiver com mais pessoas, se tiver essa possibilidade, você pode arrumar ela, você pode pôr um vaso de flores, você pode pôr uma toalha branca,
Ou você pode não pôr nada disso, vai ser ao seu critério isso, são só sugestões. O copo com água é importante. Se ele for individual, é interessante porque você recebe o tratamento fluídico na medida da sua necessidade. Se você não quer pôr um copo para cada um, ponha numa garrafa, depois ponha no filtro da casa, também dá certo. Agora, quanto mais você puder fazer com que essa vibração chegue da forma adequada, é a melhor coisa. Então, um copinho de água você vai colocar ali. Uma música suave, bem baixinha, para que você possa entrar nessa harmonização também, tá? E um livro, ou a gente costuma usar ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Sinal Verde, leituras, né, de Chico Xavier, livros ligados à nossa doutrina, que tenham algum ensinamento, como sempre eles têm mesmo. Escolhido o livro, se você fizer o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ou o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns, enfim, o que você escolher para o aprendizado dentro da sua casa, das pessoas que estarão com você, escolhido o livro, você pode ou seguir dentro de uma linha de paginação, então você vai dentro da história do que o livro vai tendo, ou você abre uma página aleatoriamente. Eu, muito particularmente, eu gosto de pegar livros que são dentro da doutrina e abrir aleatoriamente, porque sempre cai na lição que o grupo que está ali precisa ouvir. O plano espiritual já prepara isso de alguma forma. É fantástico, né? Você abrir o livro, é a lição que as pessoas daquela casa estão passando. Se houver crianças, é interessante que eles participem, sim. Não adianta ficar aprendendo a criança sentada, porque ela não vai ficar. Se ela estiver no ambiente, é bom, se ela for muito pequena. E se ela for maior e ela puder participar, inclusive, da leitura, isso é muito interessante. E depois trabalhar uma linguagem mais fácil a partir da explicação daquilo que foi lido. Então, quando a gente está com crianças ou que sejam menores, né, com uma dificuldade de interpretação, vale pegar livros mais simples, que vão dar a lição do mesmo jeito. E se as pessoas estão fazendo aprendizado, que utilize o Evangelho e vão estudando página a página. Bom, escolhido o livro, a gente faz como a gente costuma fazer no início desse Evangelho. Vamos fazer uma prece de abertura. O que é essa prece de abertura? É você pedindo que a casa, que você agradecendo por tudo aquilo que você tem, agradecendo pelo seu ambiente, pela sua casa, enfim, todas as gratidões que você puder manifestar nesse momento, é onde você vai refletir no seu coração e vai fazer um campo magnético de proteção para a sua casa, onde naquele momento você cria, né, essa defesa e você pede, inclusive, que a casa possa estar protegida nesse momento. Sempre é importante fazer as preces e tudo que você for fazer em voz alta. Por quê? Nem todos os espíritos que estão ali, ou que foram levados para ali, para aprender juntos, né, tanto encarnados quanto desencarnados, têm a possibilidade de fazer uma leitura de mente. Esse potencial nem todos têm. Então, às vezes eles são trazidos, e quando você faz essa prece, a própria explicação, enfim, tudo que você for fazer, for em voz alta, você está possibilitando esses espíritos que não têm ainda essa propriedade de leitura de mente, também participarem do Evangelho. E o plano espiritual se encarrega de trazer eles para o aprendizado, ou por serem afins, ou não afins, ou por uma necessidade mesmo. Então, a partir do momento que você fez essa prece de abertura que a gente faz exatamente para criar esse campo, essa energia, esse bem-estar. Você pode pedir harmonização para todo mundo, você pode pedir que as pessoas respirem fundo, que as pessoas se acalmem, que as pessoas se centralizem. Enfim, você pode, tudo aquilo que o seu coração nesse momento colocar, é aonde você vai pedir, né, nessa prece que você vai fazer com toda a amorosidade possível e com toda a gratidão. Bom, feito esse primeiro momento, onde você trouxe, né, harmonia para aquele momento, então você faz a leitura. Pode ser sempre a mesma pessoa. Eu costumo trabalhar aqui em casa, cada um numa semana faz a leitura, né? Agora, uma coisa interessantíssima nessa questão da leitura, gente. Como dentro de casa a gente tem determinadas diferenças, né? E ultimamente os espaços são menores, parece que fica sempre um ranço pela casa em alguns momentos. E aí abre lá no Evangelho, no livro que você abriu, abre na página que alguém tem alguma coisa para falar para o outro. Em vez de conversar sobre o que está escrito ali, indiretamente fica falando para o outro, tá vendo o que está escrito aqui? Ó, isso aqui é para você.
Não pode, gente. Se a gente está lendo, é para a gente também, né? É muito frequente isso, porque quando você abriu e isso veio à luz de que, nossa, isso aqui está servindo para aquela pessoa que está falando, ou que não está sendo compassivo, ou que está sendo muito crítico, tá vendo aqui no Evangelho diz que não pode ser assim. Gente, não resolve nada esse negócio, né? Não combinar. Então, assim, é neutralidade para todo mundo, serve para todos. Se está sendo lido, é porque é para ser discutido. Eu sei que se distanciar e ser imparcial quando se convive, e ainda mais agora todo mundo junto, parece que esse é um momento onde a gente quer falar as coisas que pode falar. Não. Vamos aprender a entender que cada um é de um jeito e que esse momento, e aí é quando eu falei no começo, quer dizer, trazer Jesus para dentro de casa, né, os ensinamentos. É momento de que se o outro está fazendo uma coisa que eu não gosto, eu não vou usar as palavras de Jesus para contradizer, né? Eu vou procurar organizar isso de forma o quê? A que sirva para todos. Então, fez-se a leitura, cada um explica o que entendeu, cada um se coloca dentro da sua possibilidade. A gente, já que a gente está aqui, né, aprendendo a ser um bom espírita, vamos dizer assim, porque é muito fácil ser espírita dentro do centro, viu, gente? O difícil é ser espírita fora do centro, nas convivências, com as pessoas, né? Então, diz que o áudio está ruim, gente. Precisa mudar alguma coisa, será? Bom, vou continuar, vocês vão falando. É problema da internet. Se travar, a gente tem que recomeçar, mas, em princípio, é o que a gente tem. Eles estão falando aqui que o áudio estava travando um pouco. Mas não dá para entender o que você está falando, está bem claro. Então tá. Então, o que acontece, gente? Na medida em que a gente, eu estava falando para vocês, o difícil é ser espírita fora do centro, porque dentro do centro está em harmonia, a gente já chega, está tudo preparadinho, a gente consegue se centralizar naquilo que precisa, porque a gente entrou dentro do centro, porque vamos combinar que está preparado desde o começo do dia, né? Quando a gente está fora, é onde a gente vai testar se a gente aprendeu lá. Então, é na hora do evangelho no lar que a gente vai aprender a entender que cada um é de um jeito, que aquilo que está sendo lido não é para o outro, é para mim também, que aquilo que está sendo interpretado, é importante respeitar a opinião dos outros, porque às vezes o outro tem uma interpretação diferente, às vezes vai falar, mas não é isso que está falando aqui. Não, gente, cada um tem um entendimento daquela frase, daquele ensinamento, precisamos aprender a ouvir, se o outro está falando, ele tem uma visão diferente, né? Então, se cada um falar aquilo que está pensando e for respeitado por todos, essa harmonia vai permanecer. Bom, feita toda essa leitura e feita essa explanação e a compreensão de como é que isso vai funcionar dentro de uma casa, né? A partir disso, a gente vai fazer o quê? As vibrações, né? Como a gente costuma fazer, né, no centro, ou como a gente faz aqui mesmo na live, e essas vibrações, normalmente, elas são direcionadas o quê? Não é a gente que está mandando a vibração para o lugar. A gente vai fazer em nome de Jesus, em nome do plano espiritual, que o plano espiritual possa recolher essas nossas melhores vibrações para levar para os lugares. Se a gente pensar em lugares que estão em guerra, por exemplo, a gente não vai pensar na coisa ruim. A gente vai pensar nas vibrações que o plano espiritual vai levar para lá, mas de uma forma positiva, estando em paz, estando em tranquilidade. Lembra, gente, que nossas vibrações não são as vibrações de Jesus, né? Nós vamos pedir para que Jesus utilize a nossa pequenez e a nossa possibilidade de ter amor no coração, que eles recolham tudo isso e levem aonde se fizer necessário. A gente direciona, até porque quanto mais a gente gera essa energia, como a gente fala, a gente gera ectoplasma, né? Então, esse amor que vem do coração, essa vibração que vem, quanto mais a gente consegue gerar isso de uma forma boa e positiva, mais ectoplasma eles recolhem e levam a partir, sim, de uma orientação que a gente faça, mas, claro, dentro da necessidade, porque eles é que sabem onde estão levando essas vibrações. Então, essas vibrações, gente, elas não são decoradas. A gente tem uma prática de sempre fazer de um mesmo jeito, mas se você em algum momento achar que tem que vibrar por formas diferentes,
Você pode fazer isso, porque isso está vindo do seu coração. Intuitivamente, as pessoas às vezes precisam e você acaba direcionando. Então, a gente faz o quê? Primeiro, a gente vai vibrar pelo mundo, né? Pelo mundo inteiro que possa ser envolvido. Quanto mais a gente vibra pelo mundo, mais a gente elimina essa camada escura que tem em volta do planeta, ou que tinha, né? Eu acho que está melhorando, mas que tinha em volta do planeta, e a gente consegue que o plano espiritual chegue para mais perto do planeta, que possa haver uma proteção maior. A gente pode vibrar por todos os países do mundo, por todos os presidentes, por todos os gestores, né, da humanidade, que eles possam ter luz para comandar os seus povos. A gente vibra pelo nosso país, a gente vibra positivo por nossos dirigentes, gente, nunca pedindo para que eles saiam, para que eles sofram, para nada. A gente pede para que eles façam o melhor, porque o melhor sempre acontece, não cai uma folha sem que Deus e Jesus o queiram, né? Então, a gente sempre vai pedir para que eles possam receber, que os nossos dirigentes recebam o melhor, que eles estejam abertos para receber o melhor, para fazer o melhor para todos. Porque se está acontecendo é porque tem que ser desse jeito. O que a gente tem que aprender com isso? Depois que a gente vai fazer essa vibração pelos nossos gestores, né, do nosso país, vamos fazer as vibrações por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão na rua, pelos usuários de drogas, pelos jovens, né, pelos idosos, pelos orfanatos, por todas aquelas instâncias, gente. Hoje a gente tem muitos lugares para vibrar muito, aqueles que se encontram em leitos de dor, por aqueles que se encontram em hospitais. A gente vai vibrando, na medida em que a gente vai se colocando, a gente vai aparecendo na cabeça da gente um monte de coisas e de gente que precisam de vibração. Então, isso vai vir sempre de dentro da gente. Claro que dentro de uma rotina, de uma disciplina, porque é importante, né? Então, é importante vibrar pelos desafetos, isso é importantíssimo. É importante vibrar por aquelas pessoas que a gente tem birra, que a gente tem mágoa, que a gente tem raiva, ou que em contrapartida tem com a gente. E às vezes a gente nem sabe se é de agora, se é de antes, se é de outra vida. A gente às vezes nem sabe disso. Então vamos vibrar, vamos nos doar, seja lá, vai chegar aonde vai ser necessário, né? A partir disso, a gente vibra, olha que oportunidade, gente, vibrar por nossos lares. Sabe o que significa? Trazer toda essa energia de Jesus aqui dentro da sua casa, né? É saber que você pode pedir que a chama depuradora dele limpe tudo, né? Que higienize a mente das pessoas que moram na casa, que higienize cada pedacinho do seu lar, né? Que dê harmonia para esse momento difícil que todos estão passando. Isso é importantíssimo, né? Vibrar por familiares que estejam adoentados, se vocês acharem importante, né? Quer dizer, sempre que a gente pensar nas vibrações, gente, a gente vai saber que a gente está chamando tudo isso de positivo, né? E quando finalmente a gente fez essas vibrações por todos aqueles que a gente acha necessário, né? Dentro, claro, de uma conduta de bom senso e normal, obviamente falando, né? Não precisamos ficar 25 minutos vibrando, né? A gente vibra dentro de um laço, porque senão a gente começa a aumentar de um jeito que o plano espiritual se perde. O caminho também, né? Então, quando chegar no final, aí chega grande parte dessa história. Vamos vibrar por nós mesmos, gente. Aí é a hora de abrir o coração, né? Vamos trabalhar a reforma íntima, né? Vamos se abrir para a possibilidade de que olha que luz que a gente está recebendo, para olhar um pouco para a gente e ver. Claro que a gente tem as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas as coisas boas. A gente só se critica para criticar os outros também. Vamos ver isso, aperfeiçoar a reforma íntima, pelo menos um dia por vez, né? Mudar nossas atitudes, nossas ações. Isso o Evangelho no Lar propicia, né? Isso o Evangelho do Lar permite que a gente faça, né? E a partir dessas vezes, quando a gente já sentiu que fez todas essas vibrações, aí sim, a gente pode encerrar com a prece que a gente conhece, a gente pode agradecer simplesmente, mas a gente pode, mais do que isso, se preparar para esse momento. O Evangelho no Lar não precisa passar de 20 a 30 minutos, às vezes até 15. Se você não tem tanto tempo, faz em 15, mas faça. Porque na medida que você faz, você traz o plano espiritual positivo para dentro da sua casa. Agora, vale lembrar, gente, um Evangelho no Lar, ele nunca propicia a incorporação,
nunca propicia vindo de nada diferente para dentro da sua casa. Por favor, essas coisas é no centro, num local específico, com o dirigente, com as pessoas que estão preparadas para isso. A casa da gente não é para fazer nenhum trabalho de incorporação, isso não acontece, e como um espírito, né, um espírita doutrinado, a gente não deve permitir esse tipo de coisa. Se a gente perceber que por alguma razão a gente começa a ficar meio atrapalhado e vai começar a falar alguma coisa que não precisa, a gente desconcentra, abre o olho e recomeça. Mas a gente não tem que trazer nada de diferente para dentro da casa da gente. A casa da gente ela é protegida pelos nossos espíritos amigos, por Jesus e pela nossa disciplina. E aí que a reforma entra, e aí que a nossa disciplina entra no meio do caminho, tá? Então, depois que terminou isso, a gente respira profundamente, toma a nossa água e encerra o assunto do Evangelho naquele dia. Se eu tiver visitas naquele dia, vamos convidar as visitas, não vamos deixar de fazer o Evangelho porque vieram visitas. O telefone tocou, daqui a um pouquinho a gente atende, vamos nesse momento desligar o telefone. Gente, é um momento importante na vida da gente. Nós sabemos o quanto é eficaz e o quanto nos traz paz e tranquilidade. Onde existe evangelho no lar, gente, não há por que ter obsessor. Onde há evangelho lunar e uma doutrinação na nossa reforma íntima, na nossa disciplina, não há por que haver coisas negativas chegando até nós. Esse momento que nós estamos vivendo é de extrema necessidade de fazer evangelho, quantas vezes necessário. Porque existem muitas energias, a gente está cansado de estar em casa, falta de emprego, falta de um monte de coisa, não importa. O Evangelho vai explicar para a gente o quê? Que nós estamos passando por aquilo que precisamos passar. E essa é a grande tranquilidade quando você traz esse plano espiritual dessa forma para dentro da sua casa, né? Então, feito isso, na próxima semana você está combinado com o plano espiritual e você recomeça. Então, eu acho que essa rotina, gente, ela é muito importante e ela precisa ser trabalhada para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa ter paz e que a gente possa evoluir dentro daquilo que a gente veio fazer aqui, né? Porque a gente não veio passeio, como dizem todos, a gente veio para cumprir alguma coisa. E eu acho que a disciplina do Evangelho Lunar é uma grande doutrinação para nós o tempo inteiro, porque é nesses momentos que a gente se liga a Jesus e ao plano espiritual de uma forma mais eficaz. Antes de finalizar, eu queria ler uma prece que eu encontrei aqui, porque eu achei ela muito bonita, antes de passar para o Clóvis. Então, eu vou ler para vocês. Ela diz assim, ó: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos de paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejar a nós. E auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e quando queiras, agora, hoje e sempre. Obrigada, gente. Beijão e até a próxima. Muito obrigado, Lúcia. Foi fantástica. Eu já aprendi uma coisa nova hoje, você vê? Aprendi, por exemplo, que a gente fala governantes, né? Falar gestores é muito mais bonito, né? Então, quando a gente vibrar, vamos falar gestores, não? É mais legal, mais legal. A gente nunca sabe tudo e está sempre aprendendo, viu, gente? É assim que é a nossa doutrina maravilhosa. Quando a gente tem alguém que participa com a gente, que está sempre ajudando e preparado, é assim, as coisas sempre evoluem e crescem.
Então tá bom, Obrigada. gente. Vamos fazer as nossas vibrações com muito amor e com muito carinho, pedindo, então, inicialmente, pela paz mundial, que os gestores deste nosso planeta possam entender que, através do diálogo, através das negociações, nós podemos conseguir um caminho melhor para o progresso, para o crescimento espiritual de todos nós. Que os queridos irmãos refugiados das guerras possam encontrar um caminho em países mais desenvolvidos que possam ajudá-los, que possam lhes estender a mão para que eles possam ter um recomeço de vida. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos gestores em todas as áreas, da presidência da República ao gestor do bairro, todos eles possam se entender, todos eles possam procurar a evolução, o crescimento, a saúde pública, a educação pública, para que o nosso país possa seguir em frente e se desenvolver. Que a corrupção possa ser extinta do nosso país. Está difícil, enraizada nos nossos governantes, mas isso vai ter que acabar. E nós pedimos, Jesus, que interceda por nós, junto a todos esses nossos governantes, para que essa corrupção acabe. Nós vamos pedir também por todos os hospitais, casas de saúde, pronto-socorros. Enfim, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, que as correntes médicas possam ajudar a todos os irmãos que ali estão sofrendo em um leito de dor. E vamos pedir também por toda a equipe médica, equipe da saúde, quer sejam os médicos, enfermeiros, intensistas, auxiliar de enfermagem e toda a equipe administrativa que coordena um hospital, para que todos eles possam ter proteção, eles possam ter saúde, eles possam ter equipamentos necessários para se protegerem e para enfrentarem essa crise tão difícil que estamos passando. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram detentos, que eles possam se arrepender daquilo que erraram, procurar um novo caminho, procurar seguir em frente na direção da tua seara bendita de amor e de trabalho. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram em orfanatos, em creches, em asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Vibramos, Mestre Jesus, para que todos esses irmãos tenham o teu evangelho, tenham a tua palavra como o objetivo maior, como o crescimento maior. Vamos vibrar muito amor para esses irmãozinhos. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de álcool, de cigarro, de sexo, de drogas, que todos esses irmãozinhos possam se fortalecer na tua fé, Mestre Jesus, e se liberar dos seus vícios e seguir em frente a sua jornada, crescendo, buscando o objetivo maior, que para todos nós é a tua figura, Mestre Jesus, os teus exemplos, a tua paciência. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas, que as caravanas socorristas do mundo espiritual possam resgatar todos esses irmãozinhos que tenham condições de serem resgatados, serem ajudados e que possam ser levados a colônias do mundo espiritual, a hospitais, para que possam recomeçar as suas vidas na nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. Vamos vibrar também pela harmonização de todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que o nosso Deus é único, que o que ele quer é a paz entre todos os povos, todos os homens, independente de religião, de raça, de cor, de qualquer outra estigma que possa existir. Deus quer a paz entre todos os homens, ele quer a paz para todos os povos. Nós vamos vibrar também por todos os lares em desarmonia, que onde haja uma desarmonia, o Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, que a tua luz ali abençoe aquela casa, traga paz, traga alegria,
traga compreensão entre todos que ali moram. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os moradores de rua, que eles possam receber as suas bênçãos de luz e de paz, possam receber o fortalecimento das equipes médicas e ajuda de todos aqueles que se dispõem a colaborar e ajudar com esses moradores de rua. Vamos vibrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos vibrar, Mestre Jesus, por todos aqueles que são os nossos cobradores, a quem prejudicamos no passado ou quem prejudicamos nesta encarnação. Pedimos o perdão de vocês para que possamos conviver harmonicamente e possamos todos seguir na direção da seara bendita do Mestre Jesus. Nos perdoem, queridos irmãos, que nos cobram ou a quem somos devedores, que possamos ter a paz do coração de todos nós, seguirmos adiante. Vamos vibrar, queridos irmãos, pelos nossos lares. Agora sim, com a luz branca de Jesus, a limpar todas as paredes, todos os cômodos da nossa casa, trazendo a limpeza, esterilização, tirando e retirando miasmas, retirando fluidos deletérios, encaminhando eventuais irmãozinhos que possam estar nos nossos lares, a casas no plano espiritual, para receberem a paz, a harmonia, a tranquilidade, para seguirem em frente a sua jornada. E vamos vibrar, queridos irmãos, finalmente por nós mesmos. Nós vamos mentalizar que de Jesus e do alto caiam cristais azuis e brancos que vão, como uma cachoeira, limpando-nos, esterilizando-nos, deixando-nos cristalinos. Todas as energias negativas vão sendo retiradas e vão sendo levados embora. E nós vamos ficando, Mestre Jesus, leves, suavemente embebidos pelo teu amor e pela tua paz, Mestre Jesus, para podermos seguir adiante na nossa jornada, no nosso trabalho. Vamos agora vibrar, queridos irmãos, pelas vibrações especiais que já nos foram encaminhadas. Nós vamos vibrar inicialmente por Caterine Canassa Giamusso. Ela é vítima de alcoolismo e que ela possa receber as bênçãos de Jesus, possa receber o tratamento dos terapeutas do mundo espiritual para se livrar deste vício. Nós vamos vibrar por Malene Moriani Delgado, vítima de Alzheimer, e que ela possa, nesse seu final de vida, ter as bênçãos de Jesus para que seu espírito possa seguir até o final da sua jornada. Vamos vibrar também pelos casos de AVC. Maria Aparecida Sampaio Giamusso, Edson Marcos Petri, os dois com AVC, que possam ser ajudados, possam ser fortalecidos, possam superar essa sua doença sem sequelas, sem problemas no seu organismo. Vamos vibrar pelos casos de câncer. Sérgio Ferreira da Silva, Maria Lúcia Jorge, Alexandre Salles Colombo, Gislaine de Oliveira, Hugo Lobo, Júlio Giordano, William Ferreira, Rosilda Guedes da Silva, que todos esses irmãos possam ser ajudados pelas equipes dos oncologistas, que os oncologistas possam se distribuir por esses irmãos, ajudando-os na aplicação da radioterapia e da quimioterapia, permitindo o menor de efeitos colaterais, ajudando-os nos tratamentos, e se não for possível a cura, que sejam amenizadas as suas dores, para que eles possam terminar a sua jornada cheio de amor e cheio de esperança. Vamos vibrar pelos casos de coluna lombar, coluna cervical, ciático, ombro, braço direito, e assim vamos. Karina Costa Mucivuna, Elka Capão Silva, Viviane Evangelista, Vera Domingues, Patrícia Amélia Molina e Erci Laza. A dona Vera com problemas na coluna cervical e ombro, os dois ombros, possa ser ajudada. A Patrícia com problema na coluna cervical, ombro e braço direito. E a dona Erci com problema no ciático e nos joelhos. Todos eles possam ser atendidos pelas
equipes ortopedistas que possam ser ajudados, ser recuperados, que as suas colunas, as suas cartilagens possam ser repostas para que tenham o menor de dores possíveis. Vamos vibrar pelos casos de Covid. Francine Batista, Edmilson da Cunha Freitas, Lindalva Oliveira, Arlindo Pereira dos Prazeres Júnior, Eliette Pereira, Rosa Zaramelo, Yara Zaramelo, Felipe Eduardo Vereda Noronha, Ricardo Eli Balbino, Ivanilde Vancela Moretti, Carlos Eduardo Duarte Mendes, João Lourenço, Natália Muniz, Luiz Alberto Pereira, Kleber Aparecido dos Santos. Todos esses casos de Covid possam ser cuidados pelos pneumologistas do mundo espiritual, que as correntes do mundo espiritual estejam junto com eles, ajudando no tratamento, ajudando, incluindo seus médicos no melhor tratamento possível, para que eles possam retornar aos seus lares e à convivência das suas famílias. Vamos vibrar pelos casos de depressão. Antônio Carmo de Mendonça do Carmo, Aparecida Eliana Passarelli, Sueli Ferreira. Todos esses casos de depressão possam ser ajudados, muito ajudados, pelas equipes terapeutas do mundo espiritual. Possam receber a bênção, receber a paz de Jesus, possam ter o tratamento nas suas horas de sono, para se recuperarem, se fortalecerem, que os seus obsessores possam ser retirados pelas equipes dos franciscanos, dos samaritanos, dos pretos velhos, e possam ser encaminhados, orientados no mundo espiritual. Nós vamos vibrar pelos casos de diabetes. Então, temos a dona Alda Coelho Pécora e a Cristiane Gonzaga, as duas com problemas gestacionais, que as correntes médicas possam ajudá-las, que elas possam ter o seu pâncreas funcionando direitinho, produzindo a insulina necessária para os seus organismos. Nós vamos vibrar pelos casos de problemas emocionais. Sibélia Amaral dos Santos, Clara Giamusso, as duas com problemas emocionais possam receber bênçãos de Jesus, paz, equilíbrio, os terapeutas ajudá-las, os neurologistas ajudá-las nas suas curas. Vibremos por Márcia Carreira, com enfermeira da área da saúde, possa receber bênçãos e proteção. Vamos vibrar pelos casos de epilepsia e esquizofrenia. Paulo Pires Alvarenga e Anderson Charles Nascimento. Que esses dois irmãos possam receber um tratamento muito amoroso dos neurologistas, que possam ser cuidados das suas partes neurológicas, mas também serem ajudados nas suas partes de perturbação, de obsessão. Todos esses irmãozinhos que tendem a induzi-los às coisas erradas, às suas doenças, possam ser retirados, possam ser tratados, conversados, encaminhados ao mundo espiritual. Vivemos pelos casos de perturbação. Bruno Colombo, Antônio Márcio Mendonça do Carmo, Antônio Cláudio Santos Lopes, Pedro Paulo dos Santos, Gabriel Dalladea Souza, Alessandro Morales Pontes, Giovana Rufo Pontes, Felipe Ferranulli Veraldi, Cássio Silveira da Silva e Luiz Carlos de Souza. Todos esses irmãos vão receber as bênçãos de Jesus. Nesta noite, receberão durante os seus sonos a visita dos irmãos franciscanos, samaritanos, pretos velhos, para que possam ajudá-los, tranquilizá-los, para que eles tenham uma boa noite de sono, para que seus espíritos sejam levados para estudo, para aprendizado, para que possam recuperar-se e entender que a evolução, que a reforma íntima é o melhor caminho para conseguirem se estabilizar e equilibrar. Vamos vibrar pelos casos de saúde. Laura Ribeiro Aboba Leitão, Evalis Larossa, Igor Gustavo Ferreira, Miyamoto, senhora Miyamoto, Maria Clara Sampaio, Cláudio Carbone, Shirley das Dores Araújo, Juliana Alves da Fonseca,
Maria Elisa Rossi, José Carlos Rossi, Clara Freitas Pereira, Sônia Regina Esteves Giordano, Ana Melado, Vera Cristina Machado de Paulo, Sheila Ortega, Denise Ortega, Maria Tereza Prodomo, Maria da Conceição Prodomo e Luiz Gregório Neto. Todos esses casos de problemas de saúde. A Laura com problema de inflamação de garganta, infecção, e a Evalis com cirrose hepática medicamentosa, e o Igor com problemas de alergia. Então vamos vibrar para as correntes médicas, ajudá-los, fortalecê-los, recuperá-los, levar nas águas que irão beber após este evangelho, durante a noite ainda, os fluidos necessários para suas recuperações físicas, recuperações espirituais. Vamos vibrar agora pelos casos de desencarnados. Álvaro Marinho Domingues, Tiago Soares Cardoso Neto, Hermelina Albuquerque Silva, Emília Reis Guidoni, Ângela Maria Galhardo Silva, Anunciata Bota, Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Paulo Afonso Veraldi, Edgar Pereira dos Reis, Jair Capal, Antônio Carlos Ribeiro, Luiz Aramelo, Roberto Carlos Pereira, Carlota Lopes Canhete, Glória Guidoni, João Ferreira Gomes, Silvana Santos, Josefa Carneiro. E em especial, para 3 casos de suicídio, Maria Tereza Ferrares Mano, Antônio Lugal do Carmo e Mariana dos Santos Polizelli. Então vamos vibrar com muito carinho. Que as correntes socorristas, caravanas socorristas, possam ajudar todos esses irmãos desencarnados. Sejam eles desencarnados por doenças, sejam desencarnados por suicídios, que eles possam ser resgatados dos locais onde se encontram, possam ser levados, os suicidas, ao Hospital Maria de Nazaré para receberem o tratamento adequado. Os outros irmãos, as colônias do mundo espiritual, as casas de saúde, a hospitais, para receberem os tratamentos, para prosseguirem a sua jornada. Que todos eles recebam as bênçãos de Jesus, o fortalecimento do plano espiritual, para seguirem em frente. E agora, vamos, com muito carinho, com muito amor, a nossa prece de encerramento do nosso evangelho de hoje. Vamos agradecer, Mestre Jesus, por essa oportunidade. A oportunidade que tivemos de aprender, a oportunidade que tivemos de lembrar de Ti, Mestre Jesus, de estarmos todos unidos, fraternalmente, em pensamento, em coração, em alma, para podermos orar, para podermos pedir. Que esta paz que sentimos neste momento, Mestre Jesus, se expanda por todo o nosso lar, se expanda por todo o nosso organismo, por todos aqueles que convivem conosco em nossa casa, e que possamos todos ter uma maravilhosa continuação de semana sobre as Tuas bênçãos, sobre o Teu amor e sobre o Teu carinho, Mestre Jesus. Abençoa-nos, protege-nos agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, queridos amigos. Obrigado, Lúcia, por mais essa jornada, e que estejamos cada vez mais unidos e fortes para seguir em frente. Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.